Pode começar. Olá, todos nós, todos vocês que estão... Vou começar de novo, tá? Tudo bem? Seja muito bem-vindo ao Centralcast, mais um episódio tratando do tema práticas da espiritualidade ou da vida devocional. E iniciamos a semana passada com o primeiro episódio. Se você ainda não ouviu, vale a pena conhecer essa primeira parte do que conversamos com a nossa querida amiga, a Érica Nakano, psicóloga, doutorando, e como assunto, como tema do seu doutorado, este tema da espiritualidade. Então, é alguém que não só pratica e que vive na sua vida pessoal, mas também estuda o assunto do ponto de vista acadêmico. Então, eu quero convidar aqui a Érica para entrar aqui no nosso podcast. Vamos recebê-la com muita alegria mais uma vez. Olá! Tudo bem, Érica? Tudo bem, Evandro. Estamos juntos mais uma vez. A Érica reside em Sorocaba, casada com o Kazu Nakano, e tem a Sofia, que tem 10 anos. Sim. E a Érica morou em Presidente Prudente, aqui fez parte da nossa comunidade muito tempo, e já há alguns anos fora aqui da nossa cidade, Presidente Prudente. Mas a gente a tem no nosso coração e é muito bom estar conversando com ela. Ela veio a Prudente há poucos dias e falou para nós sobre a prática da espiritualidade e deixou 4 dicas ou 4 práticas para serem desenvolvidas para aquelas pessoas que desejam crescer, ampliar a sua vivência da oração, da leitura da Bíblia, da prática da vida devocional, né? E nós conversamos já sobre oração no episódio passado, semana passada, pusemos no ar. Basta você procurar e você vai encontrar com esse tema 4 práticas da espiritualidade. E agora, hoje o tema é meditação na Bíblia, não é, Érica? Está pronta para conversar novamente sobre essas práticas que você nos apresentou quando veio aqui de forma mais rápida, né? Agora mais detalhada. Obrigado pelo convite, né, de poder falar um pouco mais. Sabe quando a gente gosta muito de determinados assuntos? A gente pode falar disso muito tempo, né? Eu só não posso falar muito sobre isso, Evandro, porque são práticas silenciosas, né? Então, se a gente começa a falar muito sobre isso, a gente não dá espaço também para pausa, para as pessoas poderem praticar, né? Mas você pode falar. Sim. E nós vamos chegar nesse tema na outra semana, né? Que é a solitude ou silêncio, não é isso mesmo? Sim. Nós temos ainda 2 temas para frente, né? Nós estamos começando dos mais comuns, conhecidos, para aqueles mais desconhecidos. É um caminho que a gente vai tentando construir aqui juntos, né? Obrigado pelo convite de novo. Seja muito bem-vinda e a gente aprecia muito esse tempo que você está nos dando, né, para essa conversa. Muito bem, Érica, você falou uma coisa boa. Nós estamos começando daquilo que é mais praticado, mais conhecido, que são as bases, né? Na base da fé cristã está a Bíblia, né, Érica? A Bíblia é o texto que nós cremos ser revelação de Deus, inspirado pelo Espírito Santo, que usou pessoas falhas, mas que, através até das diferenças dos autores, da personalidade, da característica de cada um, Deus foi escrevendo a sua mensagem, a sua carta de amor, de orientação para nós. Então, a Bíblia é sine qua non, né? Fato consumado, que é importante para a espiritualidade. Eu queria começar com uma pergunta, e você pode, ao falar sobre ela, entrar também em outros aspectos que julgar importante. Queria te fazer a pergunta que é a seguinte: qual a diferença entre ler a Bíblia, estudar a Bíblia e meditar na Bíblia? Bom, eu acho que um primeiro aspecto que a gente poderia trazer, Evandro,
é que você tem falado, né? Hoje a gente vai falar exclusivamente da meditação na Bíblia, mas estudando a meditação no cristianismo, sem sombra de dúvida, a meditação bíblica, e isso a própria, não só nós, o nosso meio cristão, até mesmo em estudos científicos, quando a gente começa a estudar a prática da meditação nas suas mais variadas tradições religiosas e, inclusive, também aquele ramo que talvez seja bastante conhecido, que é aquele ramo mais terapêutico, que alguns chamam da prática da meditação, enquanto uma prática laica, uma prática que não é religiosa. Mas a questão que é verdade que no cristianismo, talvez a meditação que seja mais praticada é a meditação bíblica. E eu vou reformular o que eu acabei, vou falar com outras palavras que eu acabei de dizer. A Bíblia, dentro do cristianismo, a Bíblia, ela é de fato, talvez, eu vou usar uma palavra assim, o objeto mais importante para a prática da meditação, né? Agora, você falou ler, estudar e meditar. Eu já começo com uma afirmação dizendo que nós não estamos falando da mesma coisa. Eu leio a Bíblia, o outro vai dizer, eu estudo a Bíblia, e o outro vai dizer, eu medito na Bíblia. O que é igual é a Bíblia. Mas os verbos de ação são diferentes. O ler a Bíblia, ela pode ser lida como a gente lê um jornal, como a gente lê uma revista, como a gente lê para obter informações. Talvez se eu pudesse colocar assim, não em grau de importância, porque eu já afirmo que esses 3 tipos de leitura, de contato com a Bíblia, são importantes. Mas se eu pudesse colocar assim, num grau do que você vai adentrando mais, se fosse um funil, eu diria que a leitura bíblica por si só é a mais superficial, porque você pode ler com inúmeras intenções. Você pode, inclusive, ler a Bíblia para criticar, você pode ler para desenvolver fundamentos para o que você quiser. Então, é uma leitura muito superficial. Estudar a Bíblia, quem nasceu na igreja, como eu, criada, tinha os estudos bíblicos, você lembra? Lá em Osasco, depois em Martinópolis, era normalmente às quartas-feiras, à noite, o estudo bíblico, né? Aqui na igreja que nós estamos, ela tem um dia que é de estudo bíblico. O nome é Conheça a Sua Bíblia, mas é um período de estudo bíblico importantésimo. Nós temos uma filha de 10 anos. A importância do que é o estudo bíblico para a nossa fé cristã. Agora, eu diria que o estudar a Bíblia, e vocês, pastores, né, Evandro, vocês estudam a Bíblia, né? Eu diria que ela é uma atitude, ela envolve mais aspectos cognitivos, eu diria, mais racionais, que são importantes? São importantes. Quem de nós não estudamos, né, algo? E quando nós passamos a estudar, ter um objeto de estudo, o quanto que a nossa mente se expande no conhecimento do nosso objeto de estudo. Agora, meditar na Bíblia, ela, para mim, tem um aspecto mais relacional, mais pessoal. Então, vamos tirar a Bíblia agora um pouquinho de lado. Vamos pegar o tema que eu estudo, meditação cristã. Eu estudo esse tema, então eu posso entrar em contato com esse tema, estudando esse tema, mas quando eu pratico, eu estou adentrando numa relação, é redundante, mais pessoal com esse tema. Eu estou aplicando para a minha vida algo que eu estudei, né? Eu gosto de uma frase do Bonhoeffer, que ele cita que, quando ele fala que o que é meditar na Bíblia?
Ele fala assim, e ele traz na definição do meditar na Bíblia, ele traz para diferenciar que não é estudar a Bíblia. Então ele fala assim como nós, eu, você, quem está nos ouvindo, nós não analisamos o tempo inteiro as palavras de quem a gente ama, né? Existe um momento que nós devemos meditar na Bíblia e deixar essas palavras entrarem no nosso coração. E ele usa aquela expressão, assim como Maria fazia, né? Ele ponderava e guardava as coisas no coração. Então, eu penso o seguinte, que quando você estuda a Bíblia, ou você até ler um bom estudo bíblico, ele pode ser uma boa ferramenta para a gente compartilhar com outras pessoas, para a gente ensinar para outras pessoas, para a gente transmitir aquele conteúdo para as outras pessoas. Érica, quando eu medito na Bíblia, eu posso ou não posso falar para outras pessoas? Você até pode, mas você vai falar a partir da primeira pessoa. Porque quando a gente medita na Bíblia, o que esse texto, o que esta Bíblia, o que essa parte, o que esse episódio, o que essa narrativa falou para mim. Então, é uma maneira de nós entrarmos numa relação muito pessoal com a Bíblia, né? Eu diria, para nosso pontapé inicial, isso. Eu diferenciaria assim. Poderíamos dizer também que são 3 degraus da mesma escada. Quando lemos, temos um tipo de experiência, ou como você disse, é superficial, então temos este nível de alcance. Quando estudamos, subimos um segundo degrau e aquilo pode nos levar a uma profundidade e uma experiência também com o texto e com o Deus que escreveu o texto. Mas quando meditamos, aí sim, nesse degrau da meditação, nós adentramos não naquilo que foi transmitido para a nossa mente, cognitivamente, como você disse, mas aquilo que foi transmitido a partir do coração de Deus para o nosso coração, no sentido de gerar relacionamento, né? Eu gostei que você falou do relacionamento, é o nível que possibilita o relacionamento. Muito bom isso. Então, nós estamos, quando falamos em prática da espiritualidade através da Bíblia, nós estamos falando deste nível, né? Sim, desse nível relacional, pessoal, Isso. né? Então, ele começa com a leitura, mas ele não para. Ele pode passar pelo estudo, mas esse não é o fim principal. O estudo nos ajudar até no processo de meditação, mas não depende dele, né? Uma pessoa não precisa saber o hebraico, o grego, o significado do texto original, como muitas pessoas gostam, mas não precisa disso, né? Às vezes até atrapalha, né? Porque às vezes fica nisso, né? Eu verdade. gosto muito de um capítulo, tem um livretinho da Madame Guyon, que foi uma mulher de oração, muito dessa dimensão contemplativa. Ela tem um livrinho que se chama assim, Conhecendo as Profundezas de Cristo. E ela ela vai ensinando um passo a passo de como meditar nas Escrituras. Mas tem um capítulo, Evandro, que ela ensina aqueles que não sabem ler, os analfabetos. Eu sei que a igreja aí tem um trabalho lindo, né, de alfabetização. Nós não estamos dizendo que isso não precisa ser feito. Sim. Mas ela não passa por isso, porque existe uma outra forma, por exemplo, de nós entrarmos em contato com o texto bíblico, que não seja através da leitura e praticarmos uma meditação. Não era esse um dos primeiros mandamentos? Ouça. Né? Hoje nós entramos em contato através da leitura. Aliás, essa é uma das formas, né? Mas nós podemos ouvir uma criança que não sabe ler, que não sabe estudar. Como que nós podemos ensinar uma criança de 5 anos a já meditar? Ela ainda não sabe ler,
ela não sabe estudar. Mas nós podemos, né? Hoje já não existe, eu sei, você tem aí a netinha, o netinho. Hoje já existe aquelas primeiras Bíblias do bebê, da criança, né? Que às vezes são mais figuras, mas nós podemos ensinar uma criança também que não sabe ler a meditar, né? O que isso tem a ver com você, na tua escola, na creche, né? E por aí por diante, né? É essa dimensão relacional com a palavra de Deus. E que, como nós falamos da semana passada, no primeiro episódio, ela tem também esse foco de aprofundamento. Então, se a leitura da Bíblia é no Salmo 23, ou é na declaração que Jesus é amor, essa é uma frase de pouca extensão, mas que pode ser de muita profundidade, né? Então, é uma leitura profunda, não é uma leitura como aqueles roteiros de leitura, a gente vai falar sobre isso, que te manda ler 4 capítulos por dia para poder alcançar a Bíblia toda no ano todo. Não é isso, mas é foco e profundidade. Isso combina também? Existe uma tradição da Igreja Ortodoxa que eles praticam muito um outro tipo de meditação cristã, que é a oração do coração, que ela também tem a base na Bíblia, né? Que eles têm uma frase que diz assim, que meditar, isso para o cristianismo, meditar é deixar a mente descer ao coração e ali permanecer. Eu acho lindo, porque traz essa dimensão de que é algo que passa pelo nosso cognitivo, pelo nosso raciocínio, mas não fica ali. Se ficar ali é estudo. Mas ela desce para o nosso coração. Eu lembrei dessa frase porque você estava dizendo agora desse aprofundamento. E o coração, no sentido bíblico, de todo o nosso ser, né? Não o nosso coração aqui, né? O nosso coração como todo o nosso ser, né? Então, é esse caminho de aprofundamento, assim. Érica, a gente ouve falar e tem na Bíblia, né? Sempre falamos sobre esses planos de leitura. Mencionei agora 4 capítulos por dia para você ler a Bíblia toda. Né? São muitos os planos de leitura para você ler determinado texto, Provérbios, 31 capítulos para se ler em um mês, e assim por diante. Como que uma pessoa pode aproveitar, como que ela pode estabelecer um plano de leitura para que ela tenha mais sucesso ou tenha mais desfrute mais da meditação, tendo um ritmo pré-estabelecido, para que a cada dia ela não precise pensar e decidir o que ela vai ler, porque esse é um problema de muitas pessoas. Abre a Bíblia e não sabe para onde vai. Tem alguns conceitos, né? Ou preconceitos. O Antigo Testamento é muito difícil. Eu vou ler o Salmo porque é mais fácil, e o Evangelho. E aí, então, não tem ritmo. O que você diria para essas pessoas que enfrentam essa dificuldade? Eu acho que a gente não pode também desconsiderar o lugar e a importância de alguns tipos de devocionais que têm a finalidade de nos ajudar a conhecer a Bíblia. Esse de 4 capítulos aí, eu já fiz isso. Eu li a Bíblia inteira uma única vez, e foi nessa maratonada aí, né? Agora, eu depois, por muitos anos, eu diria assim, se o teu desejo, se a tua busca, já é uma dica muito prática, Evandro, eu vou citar alguns, mas se o teu desejo é meditar, você abrir um devocional que ele vai te dar textos muito longos, não é para essa finalidade. Essa é uma primeira dica prática, porque existem vários e sempre existiu, isso é bom, né? Agora, se é meditar na Bíblia, ele necessariamente ele deve ser mais curtos. Sabe que eu fui uma vez
viajar, e quando eu voltei, foi uma pós em espiritualidade cristã que eu fiz em Curitiba. E é bem intenso, inclusive com muitos exercícios assim, contemplativos, de oração. E quando eu voltei, nós temos um aquário pequeno aqui em casa, eu fui dar comida para os peixes, caiu aquele bando de comida. E você deve imaginar o que aconteceu. Com o passar dos dias, os peixes começaram a morrer. Então, aquele dia eu pensei, muito alimento mata também, né? Agora, se você quer, eu diria assim, esses planos de leituras mais simples, mais curtos. Eu me lembro uma vez que nós fizemos, inclusive eu acho que eu fiz com a Jane, um ano inteirinho só nos evangelhos, do Eugene Peterson. Ele é uma boa dica. O Solo, né? Acho que ele é o Solo. Que ele Solo, é o livro do Eugene. Solo, o livro do Eugene Peterson. Eu gosto muito de um que por 3 vezes consecutivas, isso equivale a 12 anos, que foi o primeiro guia de leitura devocional, que ele chama de leitura meditativa da Bíblia. Chamo Leiamos. Você faz a leitura em 4 anos. Então, você deve imaginar. E ela não é aquela leitura também do início, cronológica. Assim, né? Na verdade, é cronológica da Bíblia. Né? Então, aquela também era uma leitura foi muito interessante, com uma pergunta por mês. Olha isso. Não é uma pergunta todo dia, né? Uma pergunta por mês. Essa eu fiz. Ultimamente, eu tenho usado, esse é o terceiro ano, segundo ou terceiro ano, o ano litúrgico. Certo. Ele também é muito interessante. O que é o ano litúrgico? A gente vai fazendo as leituras de acordo com o calendário litúrgico cristão. Ele também é muito interessante. Esses planos de leitura, eles são guias para nós, eles nos ajudam com uma questão prática de organização. Né? Qual é melhor ou pior? Eu não diria isso, eu diria o teu propósito, e eu já percebi no meu coração, Evandro, não sei, até gostaria de ouvir se você já vivenciou isso. Eu passei um ano inteiro só lendo salmos. E me dava um desconforto, às vezes até uma culpa, puxa vida, mas era o que Deus estava me chamando para aquele momento, assim, eu sinto. Né? Então, essa leitura pessoal também, já aconteceu isso com você, Evandro, alguma vez? Nós estamos agora, eu e a Jane, fazendo leitura desde o início do ano de Provérbios. Provérbios tem 31 capítulos. Mas a nossa preocupação não é ler a quantidade dividida, pegar o número de versículos e dividir pelo número de dias. Não é essa a preocupação, mas é meditar, e às vezes de forma breve, porque nem todo dia dá para a gente ter mais do que 20, 30 minutos, mas meditar nas afirmações, nas declarações. Às vezes, meio versículo tem uma declaração completa. Então, não dá para ler a segunda parte do versículo. Né? Então, isso que você falou, não é a quantidade lida, mas é o conteúdo de uma declaração que ou é sobre Deus, ou é sobre o homem, né, o ser humano, ou é sobre o erro, ou é sobre o acerto, ou é sobre a sabedoria, ou é sobre a estultícia, e aquilo passa a ser, então, o alvo da nossa conversa ou da nossa meditação, né? Então, de fato, a gente tem que lembrar, né, Érica, que os capítulos da Bíblia não foram escritos pelos escritores da Bíblia. Então, essa ideia de ler o capítulo inteiro, né? Você pega os evangelhos, então, João com os seus 22 capítulos, não é assim. Né? A gente lê a verdade daquele dia, ou o conteúdo, a história daquele dia. E, às vezes, mesmo a história dividida em várias partes, porque há histórias longas, né?
A história Sim. da ressurreição de Lázaro são muitos versículos E existem histórias também que são interrompidas e retomam depois. Domingo aqui na nossa igreja foi a cura da filha de Lázaro. E tem uma interrupção ali de Jairo, né? de Jairo, perdão. É, Você falou Lázaro, eu me enganei, desculpa. E tem uma interrupção ali, exato. mas um fio condutor de que a filha de 12 anos e a mulher do fluxo de sangue também 12 anos, sofria 12 anos, então parece que as coisas são desencaixadas, né? Muito interessante. Ô, Érica, dentro dessa leitura, quando você veio a Prudente, e no episódio passado nós falamos também um pouco, né? Você falou sobre Lectio Divina. Sim. Bom, essa já é uma afirmação difícil de se entender, porque ela já traz lá no latim a sua origem, né? Sim, sim. O que é Lectio Divina, Érica? Ela é no latim, né? E ela é mantida no latim em todos os idiomas, ela é mantida. Exato. A Lectio Divina, Evandro, ela é uma disciplina de leitura bíblica antiga, que esses primeiros homens e mulheres de oração, eles praticavam. Então, o Lectio vem da palavra leitura, ela é uma leitura bíblica, mas ela é uma leitura bíblica diferente. Ela é uma leitura, alguns chamam de uma leitura orante. É uma leitura, eu gosto tanto dessa expressão, é uma leitura que eu escuto o que eu estou lendo. Parece confuso, não parece? Um jornal a gente não escuta o que a gente lê. Né? Eu escuto o que eu estou lendo. Agora, a primeira menção que apareceu, quando surgiu a palavra Lectio Divina? Lá no século XII, com o monge Cartucho. E naquele momento, ele sistematizou, ele falou, olha, existe 4 passos para você, 4 etapas da Lectio Divina. E daí tem uma etapa que chama Lectio, que é uma etapa da leitura, uma etapa que chama meditatio, que é a meditação, a outra etapa que é oratio, que é oração, e a outra etapa que é contemplatio, que é a contemplação. Então, a Lectio Divina, ela é um modo muito antigo, de séculos e séculos passados, de ler a Bíblia e adentrar, eu diria, nesta forma relacional com a Bíblia. O Leamos, aquele plano de leitura que eu citei, que eu fiz, que é aquele de 4 anos, ele é um plano de leitura meditativa da Bíblia. Isso já tem por si só muita diferença, né, no que ele propõe. A Lectio Divina, Evandro, isso tem sido uma descoberta muito interessante nos meus estudos agora. Ela é um tipo de meditação. E daí, eu passei por uma primeira banca de avaliação e tinha lá um professor, né, doutor, psiquiatra na banca, e ele falou assim para mim, eu acho que se você chegar para as pessoas cristãs e perguntar assim, você pratica a meditação? Muitos vão falar que não. Muitos. Agora, se você perguntar assim, você pratica um tempo de meditação bíblica, de Lectio Divina, um tempo que você se dedica para... Eu acho que você vai encontrar, porque ele falou, eu conheço pessoas que meditam, fazem 1 hora de Lectio Divina por dia, mas não vai acreditar que isso é uma meditação. Né? Então, ela tem se a gente já pensar, né, ela tem dentro desses 4 passos, ela vai proporcionar, como qualquer outro tipo de meditação, um aquietamento, um esvaziamento, mas não para a gente ficar aberto por nada.
é um esvaziamento para a gente ouvir e para a gente entrar nessa dimensão mais relacional. Existem, assim, vários sugestões de como, desses passos para a Lectio Divina, né? Porque eu nem sei se vocês utilizam aí, mas seria algo também que a gente poderia disponibilizar, né? Para quem tiver interesse, desses passos. E a Lectio Divina, ela termina com a escuta. Você falou que o último, você deu 4 elementos da Lectio Divina, né? Você falou a Lectio, depois você falou Meditatio, depois Oratio. a terceira, Oratio, e a quarta, Contemplatio. Eu diria que é com o silêncio, Evandro, e não com certo. a escuta. Eu acho que o texto já foi, nesses passos anteriores, ele já foi escutado. E aqui tem algo muito interessante que linka com a nossa última conversa sobre oração. Porque esse terceiro passo, que é a oratio, que é a nossa oração, essa oração, ela é uma oração em formato de uma resposta ao que eu ouvi do texto. Não é aquela oração, não é aquele e-mail que a gente escreve e envia. Não é aquela conversa, aquela oração que a gente conversa e já que a gente inicia. Então, a escuta foi anterior. Eu escutei o que esse texto está dizendo para mim. E eu tive uma experiência, minha primeira experiência pessoal com a Lectio Divina foi no meu primeiro retiro de silêncio. E nós recebemos textos bíblicos para a gente meditar. E eu fui seguir esses passos e eu achei que Deus estava me falando algo assim, sobre o texto de Moisés. Disponha-te, vai-te, tudo no imperativo. Assim, era um momento que eu estava vivendo, de muita autocobrança. Né? Por isso que é muito importante, nós podemos abrir esse leque agora, eu acho que isso é interessante. Por mais que nós estejamos falando de práticas privadas, individuais, como é importante nós termos pessoas. Será que isso que eu estou lendo, será que isso que eu estou achando que Deus está falando comigo é Ele mesmo que está falando ou é o meu próprio coração? Eu não vou entrar no caso, mas com o decorrer de várias outras, né, de outras situações, o que eu estava achando que Deus estava me falando não era exatamente. Então, a importância... O pastor Osmar Ludovico, que a gente citou semana passada, ele até fala que para alguém que está caminhando, iniciando a sua caminhada cristã, é até muito perigoso só fazer Lectio Divina sozinho, sem ter um orientador, sem ter o teu líder da célula, sem ter o teu pastor. Para você, olha, eu acho que Deus está me apontando esse caminho, né? Outra coisa que é importante, o diretor espiritual, o líder da célula, o supervisor, o pastor, é também para nos auxiliar nessa resposta, nessa oração que a gente está fazendo em resposta àquilo que a gente leu. Certo. Nós não podemos nos esquecer, né, dos vários ruídos que existem. Os nossos ruídos internos, os nossos ruídos... até mesmo numa dimensão espiritual, do reino espiritual, né? Então, eu acho que é muito importante. Ontem uma pessoa me procurou, ela trabalha na área do aconselhamento bíblico e ela também ela usou essa palavra, eu queria prescrever algumas dessas práticas que você estuda. Falei, olha, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado, porque quaisquer umas dessas práticas, Evandro, da oração contemplativa, da quietude, desse tipo de meditação, do silêncio, pode desencadear, se ela for desacompanhada, se for práticas, Evandro, avulsas, desconectadas do corpo, ela pode trazer muito adoecimento. Certo. Muito adoecimento. Eu acho que
Eu não citei isso quando eu estive aí, né? Mas eu acho que a gente precisa trazer isso. Elas são práticas da vida cristã, e uma da nossa grande dimensão da fé cristã é a vida comunitária. Né? A gente sabe, e declarar isso é declarar a nossa humildade, a nossa insuficiência, né? Tem pessoas que já caminharam mais à frente. Né? O que é um diretor espiritual? Né? Nos mosteiros que isso existe, a gente sabe que isso está, de uma certa forma, adentrando também no nosso meio cristão, protestante, é alguém que já caminhou muito mais na fé e que vai te ajudar no discernimento, né? Então, mas a oratio, pegando aquilo que você falou, ela é a resposta que a gente dá diante do que Deus nos falou. Então, a minha resposta pode ser: eis-me aqui. A minha resposta pode ser: me ajude, Senhor. A minha resposta pode ser: me perdoa. A minha resposta eu me disponho. A contemplatio já é o silêncio. É deixar isso entrar no coração, é esse silêncio do pensamento. Alguns dizem, Evandro, os 3 primeiros passos, o ler, o orar, o meditar e o orar, é algo que está nas nossas mãos, enquanto seres humanos. O contemplatio é graça de Deus, se vai haver esse período ou não. E é interessante que esses pais e mães, né, esses homens e mulheres de oração, eles não buscavam essas experiências extraordinárias. Eles tinham esse contentamento em ouvir e em responder aquilo que Deus estava falando para eles. Então, nem sempre esse tempo de leitura da Bíblia vai gerar essa, eu diria, usaria a palavra clímax, essa experiência da certeza do encontro com Deus, porque aconteceu alguma coisa perceptível. Porque eu me arrepiei, porque eu senti, eu me emocionei, chorei. Nem sempre vai acontecer isso, porque isso é uma visitação que é da parte de Deus e da decisão de Deus, da graça de Deus, não é isso? Se nós plantamos uma semente, tem muita coisa ali acontecendo que nós nem estamos vendo acontecer. E nem no tempo. O tempo de acontecer florescimento ou surgimento do fruto não é na hora que nós plantamos. Então, meditamos na Bíblia não para ter essa experiência como resultado final e obrigatório, mas para cultivar o relacionamento e o resultado vai acontecer na hora certa. O alimento diário, eu diria. Isso. O nosso alimento diário. Ótimo. Érica, nesse processo da leitura da Bíblia, vamos falar um pouquinho sobre um método prático. Você poderia sugerir? A gente estava estudando numa classe de estudo bíblico, né, aqui domingo, e lemos alguns passos para ajudar as pessoas do zero, que não tem essa prática, até encontrar esse tempo da resposta de Deus e como fazer isso, desde a leitura até o final. O que você diria para uma pessoa que deseja ler a Bíblia, mas não sabe como fazer? Acho que, em primeiro lugar, encontrar um lugar silencioso, tranquilo, para você se aquietar. Eu não entendo por que muitos cristãos têm dificuldade, têm receio quando eu falo isso, mas é inclusive aquietar o corpo. Parece que a gente já associa, mas eu me pergunto quão desconectado, às vezes, a nossa espiritualidade cristã está desconectada do corpo. Ela passa pelo corpo.
E a coisa mais fácil até da gente aquietar é o corpo. Então, procura um lugar, não fica com muito movimento, não fica... Se aquieta, Certo. né? Tenta um aquietamento exterior, tenta interior também, respira. Eu, no meu primeiro retiro, eu descobri, talvez eu esteja falando algo aqui que seja, vocês, muitos já conheçam, mas, gente, eu não conhecia, que a respiração, ela tem 3 fases, e não 2. Ela tem o inspirar, o expirar e a pausa. Quando eu ouvi isso, Evandro, a primeira vez, eu falei... Agora, você sabe, vocês que estão nos ouvindo sabem, qual é a respiração só do inspirar e expirar? É a da fadiga, é a do cansaço. Numa esteira, num exercício físico, numa caminhada, não é verdade? Numa coisa que a gente está, às vezes, numa situação, não tem o descanso, é só inspira, expira, inspira. Então, procura um aquietamento interior, isso não vai fazer mal para você, não vai te levar a aberturas, não precisa ter medo disso, aquieta o corpo. A respiração e o corpo não é obra do diabo, né? E nem a meditação. As pessoas têm medo de falar, isso está parecendo, sei lá o quê, né? Oriental, não sei de onde, Sim, místico, sim. muito místico. Não é, né? Segundo, pega um texto, você já vai ter tido o teu roteiro. Olha, para quem está começando, a minha sugestão é as narrativas de Jesus. Certo. Os evangelhos. Eu acho que a Lectio Divina com os evangelhos, eu acho que eu começaria por aí. Agora você vai ler o texto devagar, nós já falamos no outro momento, textos curtos. Se precisar, repete a tua leitura, né? Busca ver se tem... Não é para estudo, mas tem o que chama a atenção. Eu, particularmente, ultimamente, tenho... Eu tenho sido convidada a olhar os verbos, a ação de Jesus no texto. Mas pode ser que não seja isso. Você pode entrar no texto, dá atenção, não é momento para racionalizações teológicas. Os textos mais conhecidos, às vezes, são os mais desafiadores, né, Evandro? É verdade. Sabe aquela pregação que a gente já ouviu, daquele texto? A gente, nessa hora, vai vir aquela coisa, mas aquela foi para outro momento, né? Busca ver nesse texto como que é esse lugar. É mar? É deserto? É montanha? É vale? É Jesus com uma pessoa só? São 2 pessoas? É um grupo menorzinho? É uma multidão? Procura ver esse lugar. Imagina esse lugar. Tenta entrar um pouco mais nesse lugar. Qual é o clima? É um clima de muita dor? É um clima de confusão? Tem uma tensão, porque Jesus teve uns momentos ali de umas tensões, né? O que é? Depois tenta, isso é algo também que isso aqui daria uma outra conversa só nessa direção também, Evandro. A gente utilizar os 5 sentidos. Só de falar que a gente pode utilizar os 5 sentidos nessa parte que é a meditatio, você já fica sabendo que não é uma leitura, porque a leitura você está usando os olhos, e olha lá. Busca ouvir, busca ouvir o que Jesus disse, exercitar esses 5 sentidos. E tem uma pergunta, ela é uma pergunta muito relevante para a gente fazer na hora que a gente está lendo. Se eu pudesse me identificar com alguém nesse texto, quem que eu seria? Evandro, eu já participei de grupo de Lectio Divina em grupo. Isso é muito comum em retiros, onde um único texto é dado para várias pessoas. É impressionante. Eu já vi gente se identificar com pedra, com pão, com o filho mais velho, com o filho mais novo, com o pai que é misericordioso. Então, essa é uma pergunta que é muito... Com quem que eu me identifico nessa narrativa? Né?
E essa é a parte da meditação. Você já está deixando a palavra, o que você está lendo, ela deixou de ser um texto tão assim distante da história, e você já está trazendo ele para você, para perto, para a tua realidade, para a nossa realidade. Depois vem a oração, que é essa minha resposta. Né? Qual é a minha resposta? Diante desse texto, eu vou louvar? Porque quando eu falo em resposta, não é que tem uma pergunta, no sentido pergunta e resposta, tem um apelo, que a gente tem um convite. Vamos pensar nessa palavra? Qual a minha resposta a esse convite? É para eu louvar? É para eu pedir algo? É para eu perguntar algo? É para eu agradecer? O que é? É para eu entregar? Esta é a oração dentro da Lectio Divina. É uma oração no formato de uma resposta. Porque se nós formos pensar e relembrar, nós que estamos sendo convidados, a iniciativa não é nossa, não é verdade? Nós estamos nos apresentando, né? Depois é esse passo dessa contemplação, e tem uma coisa muito prática, que às vezes nós somos tentados a fazer isso durante esse processo, mas não faça. Tenha um caderno para você registrar, e depois que você fizer esse processo, registra quais foram os sentimentos, quais foram os pensamentos. Às vezes você vai registrar uma oração, às vezes você vai escrever uma oração. Né? Os salmos são cheios de orações escritas, na verdade. Esse é o passo do registrar. Então, eu acho que é um roteiro muito simples, mas que ajuda muito. Muito, muito bom. Eu, como parte do processo de preparação de uma mensagem, ela nasce na minha meditação. Normalmente, ela nasce da minha meditação. E eu estou meditando no texto agora já há alguns dias e lendo o mesmo texto, que é a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Quando você falou com quem que eu me identifico, lendo aquele texto, lembra que os fariseus disseram para Jesus: manda esse povo ficar quieto, né? Porque estão falando Hosana, Hosana. Às vezes a gente se identifica no texto, e em algum momento da minha meditação eu também parei para perguntar para mim mesmo se eu me identifico com esse fariseu que estava dando ordem para Jesus para quietar todo mundo, porque era melhor Jesus não ficar famoso daquele jeito, atrapalhando o desenvolvimento da fé, né? Às vezes a gente se identifica com alguém no texto, ou com um personagem do texto, que não é muito agradável, né? Que está fazendo coisa ruim, né? Que nem os que diziam, afasta essas crianças daqui, ou coisas desses textos assim, né? E a nossa resposta tem que ser de arrependimento, né? Sim. Às vezes vai ter que ser: Senhor, eu tô criando dificuldade para certas pessoas, né? Às vezes elas nem sabem que eu estou criando essa dificuldade para elas, mas se eu estou amargurado com ela, eu estou me atrapalhando, me prejudicando, e também a elas, né? Então, esse roteiro é muito simples, né? Eu até queria colocar à disposição, além do que você falou, um roteiro que nós temos aqui na nossa comunidade, na nossa igreja, que é esse passo aí. Ele inclui uma coisa, Érica, interessante, que é onde está Jesus nesse texto? Mesmo que seja um texto que não tem Jesus, porque às vezes é um texto lá do Velho Testamento, né? Mas qual a afirmação do texto que parece Jesus falando, né? Descobrir Jesus de forma até escondida no texto, né? Sim, que ele faria? Que lindo. Que roteiro ótimo e curto e fácil de entender esse que você deu, né? São poucos passos que pode ser praticado num período de 20 minutos, né? 20, 30 minutos, sim, sim. De 1 hora, dependendo do que a pessoa tem, né, naquele dia. E Érica, o tempo está passando e nós já estamos chegando ao fim. Mas nós teremos mais 2 oportunidades. Exatamente. Daqui a poucos dias teremos o 3º episódio
quando vamos falar sobre solitude e quietude. Silêncio. É isso? Silêncio. Silêncio. E depois, o quarto episódio, vamos falar sobre contemplação. Da natureza, sim. É isso? Voltado para a natureza. Muito bom. Vamos aprendendo juntos com a Érica. Muito obrigado, Érica, mais uma vez. Encerramos o nosso podcast nesse dia e agradecendo sua presença e esperando na próxima semana mais uma conversa boa. Uma alegria estar com vocês, viu? Recebam aí meu abraço, todos vocês. Um grande abraço para você, viu? Muito obrigado. Nada. Tchau. Tchau.